Bora lá começar então falando sobre saúde, gente. Vamos falar sobre saúde abrindo o nosso consultório aberto aqui do nosso Vitrine Revista. A gente está finalizando o mês de agosto, que conscientiza o quê? Sobre a importância da amamentação, não é mesmo? E esse tema está diretamente ligado, gente, com oncologia. Isso porque a amamentação é fator de proteção ao câncer de mama. Para abrir o programa, então, a gente vai falar sobre esse tema e abordar a relevância da oncogenética. Quem vai falar conosco e trazer mais informações é a supermédica oncologista do CEUNC, a doutora Jordana Yaguchi Rezende. Boa tarde, doutora. Tudo bom? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso. Doutora, por que a amamentação ela protege contra o câncer de mama? Ótimo. Então, a amamentação realmente é um fator protetório contra o câncer de mama por diversos mecanismos. Mas só para a gente entender basicamente o motivo disso, porque quando a gente está amamentando, os nossos níveis de hormônios femininos, que são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama, eles caem drasticamente. Então, nesse período, provavelmente a mulher não vai menstruar, ela não tem ciclo ovulatório, ou seja, os ovários não estão funcionando totalmente. Então, essa baixa exposição a fatores hormonais femininos acaba sendo uma proteção para o desenvolvimento de câncer de mama. Além do mais, quando nós estamos amamentando, as nossas células estão se proliferando muito rápido. E, consequentemente, nós conseguimos eliminar aquelas células que talvez já estavam com dano no DNA e que, se ficassem ali, poderiam desenvolver um câncer de mama. Então, basicamente, a amamentação auxilia na queda do desenvolvimento de câncer de mama dessa maneira. Entendido. E a gente observa, doutora, que cada vez mais, né, muitas mães às vezes estão optando pela amamentação ou bem pouquinha amamentação, né, digamos assim, só nos primeiros dias do filho ou da filha, e algumas já estão abrindo mão dessa amamentação já logo no início, ao sair da maternidade. Importância, então, da gente falar sobre esse tema, de debater e de falar da importância em relação, por exemplo, à prevenção à saúde mesmo? Com certeza, a amamentação, o benefício dela não se restringe apenas no combate ao câncer de mama. A gente tem que lembrar que o leite materno é a principal fonte de alimento para o bebê. E para a gente deixar bem claro, a amamentação hoje, nós já temos dados muito bem importantes, que ela reduz o risco de câncer na criança. Olha! Então, a amamentação ela não tem um impacto só na saúde da mulher, mas diretamente no impacto da saúde da criança. E não é só na parte de nutrição, também nessa redução de risco infanto-juvenil, de câncer infanto-juvenil. E lembrar também que é um ato de amor, né? É um elo que a mãe cria com o filho. Então, a amamentação ela deve ser estimulada e a gente tem que entender a importância em todos o espectro mesmo para a gente manter a amamentação. A gente está falando da questão da amamentação, né, como um fator também para proteção em relação ao câncer de mama, mas aí a gente também tem fatores genéticos que influenciam também, né, doutora? Só para a gente esclarecer, para deixar bem fácil para a gente entender, todo câncer ele é genético. Por quê? Porque ele vem de uma mutação no DNA da nossa célula. Tá. Mas existe o que a gente chama de câncer hereditário. O que é esse câncer? É quando eu tenho uma mutação, uma alteração no DNA que vai passando de pai para filho. E quando essa mutação ela existe, ela aumenta consideravelmente o risco de desenvolver câncer ao longo da vida desse indivíduo. Então, é algo familiar, é o câncer familiar que a gente chama. Ele vai passando de geração para geração. E como saber, por exemplo, se a pessoa tem essa predisposição, doutora? Sim, alguns fatores são bem importantes para a gente avaliar essa predisposição. Então, avaliar o histórico familiar. Então, meu pai teve câncer, minha mãe, minha tia, minha prima. Opa, esse indivíduo tem um histórico familiar muito robusto para câncer. Ali vale a pena a gente investigar. O histórico pessoal também. Então, eu tive diagnóstico de câncer numa idade muito jovem, então a gente sabe que câncer é uma doença do idoso. Então, pacientes que têm idade muito jovem, têm histórico de câncer, vale a pena ser avaliado. Eu ter mais que um câncer ao longo da minha vida também. Diagnóstico de câncer de histologia rara, aquele câncer super diferente, que o médico fala não é comum. Esses são alguns fatores que levam, sim, à ideia de uma possibilidade de uma predisposição hereditária ao câncer. Se a pessoa descobre que tem essa predisposição, qual que é o caminho que ela deve percorrer a partir daí, doutora? Então, quando eu avalio a minha história e vejo que eu posso ter essa predisposição, a primeira coisa é passar por uma avaliação de oncogenética, onde vai ser avaliado o teu histórico pessoal, o teu histórico familiar, e levantar a possibilidade da gente investigar se isso é real ou não. Após isso, caso positivo, nós vamos partir para uma avaliação, vamos criar todo um esquema de prevenção e diagnóstico precoce para reduzir drasticamente o desenvolvimento do câncer ao longo da vida.
você falou de oncogenética. O que é essa oncogenética, doutora? A oncogenética é exatamente a especialidade que vai cuidar, que vai avaliar essas pessoas, esses indivíduos que têm uma predisposição hereditária ao câncer. Então, os indivíduos que têm o diagnóstico de uma mutação, ele vai passar para uma consulta de oncogenética, onde vai ser definido o risco de aparecimento de câncer ao longo da vida desse indivíduo. E conforme esse risco, conforme a mutação visualizada ali, é possível criar estratégias muito efetivas, tanto para prevenção, ou seja, para não ter o câncer, e também para diagnóstico precoce, porque nós sabemos que o diagnóstico precoce do câncer é praticamente cura. Então, a nossa chance de cura é muito grande. Então, a gente cria estratégias personalizadas para aquele indivíduo em questão. Então, isso é a oncogenética. Além do mais, que isso também vai abranger a família desse indivíduo. Né? Porque se ele tem a mutação, os outros familiares também podem ter. Então, é um cuidado geral, tanto do indivíduo quanto da família dele. Quando a gente fala, por exemplo, do CEONC, o CEONC, ele está preparado com essa especialidade também, com a oncogenética, doutora? Isso mesmo. Eu, como oncologista clínico, atuo na parte de oncogenética, então toda uma equipe por trás que estamos completamente preparados, tanto para orientação, né, quanto para uma avaliação oncogenética de quem fecha esses critérios e também para cuidados especializados. Aí a gente falou bastante, né, em relação ao câncer, mas vale ressaltar também a questão da prevenção, né, doutora? Sempre é importante falar. Exatamente. A oncogenética, ela assusta, né? Porque muitos falam, poxa, eu não quero descobrir que eu tenho uma mutação que aumenta o risco de eu desenvolver câncer ao longo da vida. Mas eu sempre falo, o conhecimento ele é libertador. Se você nasceu com essa mutação, nós não temos como voltar e mudar o teu destino. Mas a gente tem como traçar estratégias preventivas eficazes, ou seja, eu diminuo o risco de você desenvolver câncer e aquilo, o diagnóstico precoce. Então, o conhecimento ele é libertador. Perfeito. Doutora, muitíssimo obrigada, viu, pela presença aqui no Vitrine Revista. Eu que agradeço. Gente, eu entrevistei a doutora Jordana Yaguchi Rezende, que é médica oncologista do CEONC, Hospital do Câncer de Cascavel, o hospital esse que foi fundado em 1993 e é referência, viu, no diagnóstico e também tratamento do câncer. O Centro de Oncologia, para vocês terem uma ideia, possui uma estrutura completa e um corpo médico de ponta que está sempre em constante evolução. CEONC, Hospital do Câncer.